Boa noite, estamos aqui para mais uma live semanal. Passando para dizer para vocês que eu vou mudar o horário. Houveram algumas pessoas que me falaram que tinham dificuldade de acompanhar, porque a live, né, acaba começando muito cedo e tem muito trânsito. Por exemplo, eu, né, todo o meu trabalho é nesse horário ainda e muitas pessoas também estão. E por conta disso, então, eu quero estar fazendo na próxima semana e nas outras a live às 20 horas. Eu acredito que vai ser muito bom para nós, porque muitas pessoas vão conseguir acompanhar e pessoas que não estavam conseguindo. E muitas delas participantes do Mente Leve, né? E que é uma forma aí de eu conseguir auxiliar as pessoas que estão fazendo o programa. E é uma pitadinha aí de conhecimento toda semana, né? Eu venho fazendo, gente, quem me acompanhou nessas últimas lives, eu venho falando sobre, mostrando, desmistificando sobre produtos, né? Então, na live passada, nós falamos sobre os chás, né? O que tinha no chá que tornava ele nada saudável. E o que tinha na gelatina, né? Eu pude trazer também algo bem para a gente olhar rótulo mesmo, né? E hoje eu quero falar de um outro alimento que eu encontrei aqui no meu trabalho, que é as famosinhas bolachas creme cracker, tão levinhas, né? E ainda essa aqui, além de tudo, é integral com chia e quinoa. Então, eu vou falar para você que está me acompanhando se essa se essa bolacha, por exemplo, é uma bolacha saudável para você. Então, você fica até o final dessa live que eu vou estar falando para você. Ah, então, vamos lá. O tema de hoje é para falar sobre modelo do prato. Ou seja, né? Muitas pessoas acreditam que a alimentação é algo complicado, que a alimentação é algo que dá muito trabalho, que é muito difícil as pessoas fazerem fora de casa. É... Muito legal, Cássio por aqui, Kélia. A Kélia tem acompanhado aí o Mente Leve, ó. Fantástico, Kélia. Tô vendo aí, você mandando as perguntas. É isso aí, a questão é entrar em ação. E eu vejo muitas pessoas que elas acham que é complicado se alimentar, que elas acreditam que é difícil montar um prato, que elas acreditam que é difícil comer fora de casa. Então, eu vou trazer nessa live aqui estratégias para que você consiga montar o teu prato adequadamente em qualquer lugar e que você não use mais a desculpa de que você está comendo fora de casa e por isso você não faz a dieta. Algo que é muito importante que a gente saiba, quando a gente vai comer fora de casa, que muitas vezes nos restaurantes a gente encontra as comidas da dieta, mas também aquelas comidas que não estão na nossa dieta. E aí que mora o grande perigo, porque as pessoas elas vão passando pelo buffet e vão simplesmente se servindo, comendo muitas vezes sem critério, pelo mais gostoso, por aquilo que está mais fácil, por aquilo que faz um tempo que elas não comem, né? E eu quero aqui trazer para vocês estratégias para que vocês montem um prato e para que vocês consigam aí encontrar nesse prato algo que vai te trazer saciedade, vai te ajudar a emagrecer. O que a gente percebe? Quando eu falo que ela pode comer fora de casa e ainda assim ser saudável, ela desconfia e fala que não. Por quê? Porque a mente dela ainda está gorda. Ela ainda não consegue dizer não para uma fritura, ela ainda não consegue pular a sobremesa, né? Então, é por isso que comer fora de casa, para muitas pessoas, pode ser sim muito complicado. Agora, eu quero dizer para você que não precisa ser complicado, que você pode comer no restaurante, sabendo fazer escolhas e ainda assim se manter na dieta. Vocês querem saber aí como é que monta um prato saudável, como que a gente consegue, em qualquer situação, se virar? Vamos lá? Então, em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que tem pessoas que seguem muito dicas de nutricionista, né? Que eu também sou, de como montar um prato saudável. E eu mesma, gente, era essa nutricionista que
passava mais ou menos diretrizes no modelo do prato saudável, que não foi, digamos assim, um modelo que eu inventei, né? Vem de Harvard, toda uma sabedoria, tem bastante estudos científicos arquitetando ali que ter no prato, né? Para que ele seja um prato saudável. Mas, caminhada, ao longo da minha caminhada como nutricionista, eu percebi que aquele modelo do prato que muitas pessoas veem, ele funcionava sim para manutenção de peso, mas não funcionava para emagrecimento. Que modelo do prato era esse? Era aquele modelo, né? Metade do prato de verduras, um quarto do prato de proteínas e um quarto do prato de carboidratos. Então ele ficava ali, né? Muitas pessoas faziam um prato de alface tomate, um bife, né? Um bife, por exemplo, e um quarto do prato ali de arroz e feijão. E eu percebi que com esse modelo do prato as pessoas não emagreciam, né? Elas mantinham o peso, muitas vezes não engordavam, mas não emagreciam. E daí eu fui ao longo da minha carreira ali, né, ao longo dos meus atendimentos, fazendo algumas modificações nesse modelo do prato para passar aí para vocês dicas e estratégias para que você monte um prato que te emagreça. Que é essa a ideia dessa live hoje. Saber montar um prato que vai te emagrecer. Então, quero dar boas-vindas a todos que estão aqui. E dizer para vocês ficarem até o final dessa live que eu vou falar sobre um alimento aí, né, tão inocente, que é uma bolacha creme cracker, e essa ainda, né, é integral, com quinoa, linhaça, enfim, eu vou falar sobre esse alimento, então fique até o final da live. Então, que modelo do prato é esse que emagrece? Então, gente, sem muita história, eu vou contar para vocês o que na prática eu tenho observado. Então, quando a gente fala em modelo do prato, a pessoa ela fica enrijecida, mas eu quero fazer para você não ficar enrijecido, ou seja, que você pegue esse conhecimento e a partir dessas proporções que eu vou passar, você monte pratos diversificados e se mantenha na dieta. Então, um deles, gente, uma ideia bem legal assim para você montar é você pensar assim: para emagrecimento, as proteínas ajudam muito. Ajudam muito por quê? Né? Porque elas dão saciedade, elas não elevam a insulina, né? E eu consigo perceber que a pessoa come menos e fica mais saciada por um período maior de tempo, né? Então, as proteínas são ali muito importantes. Ah, André, e se eu for vegetariana? Daí a gente conversa a parte, porque ainda dá para colocar os grãos, as sementes, as leguminosas nesse lugar aí que é a proteína. Mas aqui eu estou falando basicamente da carne. Vamos pensar em termos de proporção. Proporção é mais importante do que gramas, do que quantidades. Por quê? O que seria uma proporção? Então, vamos pensar que você vai comer uma porção de carne. Então, eu sempre digo, uma mão de carne, né? O que cabe aqui na mão? Então, por exemplo, cabe 4 colheres de sopa de uma carne moída, de um frango desfiado, ou um bife, por exemplo, do tamanho da palma da mão, que é coisa que o nutricionista fala mesmo, e é assim. Né? Por exemplo, uma sobrecoxa, né? Um filé ali, tá. André, e o que eu faço com o resto? Lembra que eu falei para você que eu ia facilitar a tua vida? Que eu ia trazer proporções para que você não precisasse ficar pensando em gramas ou até em colheres de sopa? Então, assim, se você serviu, por exemplo, uma mão, né, que dá o equivalente ali a mais ou menos uma xícara da proteína, as outras 3 partes você complementa com vegetais. Gente, não tem como dar errado. Eu já vou entrar mais aqui nos vegetais, mas não tem como dar errado. Por quê? Muitas pessoas eu vejo comendo excesso de proteína, excesso de carne e pouca fibra. E qual que é o problema? É um tiro no pé. Porque ao invés da pessoa emagrecer comendo carne, principalmente se ela come carne vermelha, ela come, por exemplo, um monte de carne, um alface e um tomate. Que são, por exemplo, vegetais que têm baixíssimo teor de fibra. O que acontece? Ao invés da pessoa emagrecer, o intestino dela vai travar. E ela não vai mais emagrecer.
Por conta disso, é interessante você olhar que vegetais que você está compondo aquelas 3 partes que estão faltando. Então, vamos supor que eu tenho um prato aqui e eu divido esse prato em 4. Na quarta parte, eu vou colocar a proteína e nas outras 3 partes, eu vou colocar os vegetais. Ah, André, você está falando para eu comer só salada crua? Não. Né? Então, uma parte, dividir o prato em 4. Uma parte de proteína e 3 partes de vegetais. Por que eu estou fazendo isso? Porque muitas pessoas exageram na proteína, né? E acabam prendendo o intestino. Ah, André, mas você falou para comer só vegetais. Então, eu não estou comendo arroz e feijão? Tá ali, né? O arroz e feijão são considerados vegetais. Mas a gente já vai pôr ele no teu prato e a gente vai ver juntos, assim, uma maneira que ele não interfira no teu emagrecimento. Então, vamos pensar aqui, metade do teu prato, ou seja, 2 partes daquele prato que nós dividimos em 4, eu quero que você coloque para emagrecimento vegetais crus e vegetais cozidos al dente. O que quer dizer isso? Aqueles vegetais que estão bem durinhos. Então tem uma grande diferença entre você cozinhar um brócolis, uma couve-flor e ele ficar super molengo, né? E você pegar e deixar ele al dente, uma abobrinha al dente, um repolho al dente, né? Quanto mais al dente tiver, mais eu vou diminuir o índice glicêmico e mais fibra eu tenho na minha refeição e mais eu vou acelerar o trânsito intestinal e mais eu vou emagrecer, porque para emagrecer o intestino precisa funcionar, certo? Um outro ponto que é fundamental é assim, né? Eu vejo muitas pessoas falando, eu como vegetais, mas eu só como isso, eu só como aquilo. Não, gente, a gente precisa variar, colocar vegetais diferenciados. E isso é uma forma de você ir se acostumando, porque se você come sempre as mesmas coisas, a tendência é você fechar o leque. E daí você acaba tendo uma monotonia e falta de nutriente. Então aqui é você abrir, né? Abrir as possibilidades. E para isso a gente precisa experimentar mesmo. Então, entendido essa parte dos vegetais, daí as pessoas me perguntam, tem que ter vegetais crus? O que vocês acham? Eu preciso de vegetais crus? Olha que interessante. A gente necessita dos vegetais crus. Por quê? Tô gostando aí das curtidas. Por que a gente necessita de vegetais crus? Porque nos vegetais crus tem vitaminas que se perdem durante o cozimento, como a vitamina C, por exemplo, né? Então, ao eu comer alimentos crus, uma rúcula, uma salsinha, eu estou garantindo a vitamina C ali daquele prato, que é antioxidante, que é super bom. Hoje eu estou bem nutricionista mesmo, né? Mas é que é importante, eu já dou bastante conteúdo de coaching, às vezes é bom intercalar, porque depois as pessoas me dão um retorno, Andréia, com o teu modelo do prato eu emagreci, é isso que eu quero. É isso que eu quero de você que está me assistindo, que você me dê um retorno, Andréia, consegui, certo? E olha que interessante, quando eu pergunto para as pessoas, do que é feito os vegetais? Que nutriente tem nos vegetais? Todo mundo fala para mim, nos vegetais eu vou encontrar vitaminas, minerais. Tá ok, mas assim, ele precisa ser feito de alguma coisa. Então tem os carboidratos, os lipídios e as proteínas. Do que são feitos os vegetais? E a parte que muitas pessoas esquecem é que os vegetais são feitos de carboidratos. Isso. Uma parte desses carboidratos são não digeríveis, que são a fibra, a celulose ali, as pectinas, né? E uma parte desse carboidrato é aquilo que é biodisponível, né? Que acaba virando açúcar. Então, por que eu falei para vocês que metade do prato tem que ser de vegetais, mas precisa ser de vegetais crus e cozidos al dente? Por quê? Porque quando o vegetal ele é muito cozido, ele libera mais açúcar. E daí eu tô achando que eu tô emagrecendo e eu tô consumindo açúcar através dos vegetais. Vamos pensar uma cenoura, né? Uma beterraba.
E até mesmo ali, todos bem cozidos acabam liberando mais carboidrato. Então, metade do prato dos vegetais crus e cozidos ao dente, e nesse 1/4 do prato, daí sim você coloca os vegetais bem cozidos. E daí a pessoa me fala assim, tá, André, mas para emagrecer eu preciso cortar o arroz e o feijão? Eu preciso cortar a batata? Eu preciso cortar a farofa? Eu preciso assar? O que vocês acham? Dependendo de quanto você faz de atividade física, dependendo de quanto você precisa perder, você vai lá e realmente você corta, porque eu encontro carboidratos em muitos vegetais. Agora, se você está fazendo atividade física intensa, você vai lá e deixa um pouco dos carboidratos, mas controla na quantidade. Controla na quantidade. Isso quer dizer o quê? 2 colheres de sopa, por exemplo, de arroz com feijão. Pouquinho. 2 colheres de sopa de batata é pouquinho, né? E ali você consegue estar montando um prato que é muito diferente daquele que eu falei, que é 1/4 só de arroz e feijão, porque não vai emagrecer ninguém. Eu não estou conseguindo, gente, ver se vocês colocaram algum comentário, porque parece que está meio travada, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me falar. Então, agora o que eu quero trazer para vocês uma reflexão junto com esse modelo do prato, o que eu preciso ter nele para que eu garanta uma nutrição legal. Então, quando eu falo de proteína em salada, o que as pessoas elas me falam, né? Ah, Andréia, mas eu fico com fome. Se eu só comer carne e salada, eu fico com fome. Eu falo assim, você não aplicou as dicas aqui, né? Então, o que falta, gente? Falta as gorduras boas. Porque quando a gente consome gorduras boas, a gente tem saciedade por um período maior de tempo, né? Tem um cachorrinho aqui que tá fazendo o maior escândalo, o vizinho da clínica. Ai, ai. É engraçado. E as gorduras, então, no teu prato, sempre tem que ter uma colher de sopa de gorduras boas. E vamos pensar o que é isso, né? Um azeite de oliva, um óleo de gergelim, um óleo de castanhas prensado a frio, abacate, né? Gorduras boas. Uma outra coisa que você pode estar fazendo também é acrescentando sementes, porque essas sementes, além de dar um super sabor, um teor nutricional ali, ela com certeza vai ajudar a dar saciedade por mais tempo, certo? E quando a gente fala lá, para você colocar, tempere a salada com limão, não é só para você deixar mais gostoso e tudo mais. É porque você temperando a tua salada com limão, você vai auxiliar com que os teus ácidos digestivos, eles vão digerir mais rápido aquela carne, por exemplo. Ah, é só limão? Não, pode ser um vinagre de maçã, né? Pode ser o próprio um molho natural que você vai fazer, né? Então, quanto mais ácido ali, melhor. Agora, eu quero trazer para vocês alguns erros que geralmente as pessoas elas têm quando elas vão montar o prato. Algo que é muito comum que eu vejo é isso. A pessoa, ela limita os vegetais e acaba pegando vegetais que têm muita água e pouca fibra, como alface e tomate. A André está falando para eu não comer? Não, estou falando para você acrescentar vegetais que você mastiga melhor. Rabanete, a rúcula que tem o cabinho, né? A vagem, o brócolis, a couve-flor. Se você ficar só no alface e no tomate, se eu pegar tudo aquilo, é basicamente água. E daí você vai ficar com fome. E a fibra, junto com a gordura, junto com a proteína, vão te dar saciedade e vão fazer você ficar alimentado por um período maior de tempo. Um outro ponto que eu vejo as pessoas fazendo super errado é colocando molhos prontos em salada. Olha a composição daquele molho.
Veja se tem cabimento. Muitos têm queijo, muitos têm glutamato monossódico, muitos têm gordura vegetal, óleo de soja, ou seja, não auxilia em nada para quem quer emagrecer. Pelo contrário, o excesso de sal faz a pessoa engordar. Então, ela acha que ela está comendo uma salada saudável e está lotada de química por conta dos molhos prontos. Vamos pensar aqui, né? Vamos pensar aqui. Quando a gente pensa em emagrecimento, a gente pensa, ai, vai ser difícil. Eu quero dizer para você que eu já tive várias clientes minhas que emagreceram comendo fora. Comendo fora, ou seja, conseguindo montar o seu modelo do prato fora de casa. Eu tive uma cliente minha que ela almoçava no lugar e lá mesmo ela já fazia a marmita da salada, a marmita da carne, um pouquinho de batata, né, batata doce, um pouquinho de arroz integral e lá mesmo ela levava para o trabalho dela, levava para casa, esquentava e jantava. E acrescentava em casa um azeite, um limão, ou seja, quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Eu vejo isso na prática. Então, quem fala não tenho tempo, quem fala eu como fora de casa não consigo. Gente, se você pega essa sabedoria que eu te dei de como montar um prato, aplica ela no almoço e no jantar, restringindo carboidratos, não precisa cortar. Mas tudo aquilo que for carboidrato, arroz integral, quinoa, feijão, arroz, beterraba cozida, abóbora cozida, farofa, macarrão, tudo isso você conseguir restringir a 1/8 do prato, 2 colheres de sopa, não tem como engordar. O que as pessoas fazem? Comem um prato de risoto, um prato de macarrão. Aí, gente, com certeza vai engordar. Então, fica a dica para você montar o teu prato e depois você me falar se você está mais consciente aí. Então, a Giza perguntou se quinoa é semente ou cereal. Olha que interessante, Giza. A quinoa, ela é considerada um cereal. Ela é um cereal. Ou seja, né? Então, por mais que as pessoas falem semente de quinoa, é porque, por exemplo, o trigo também é uma semente de trigo, né? Só que ela vem do grupo dos cereais. Ou seja, ela não é uma semente oleaginosa. Entende? Aquela que vai ter mais gorduras e proteínas do que carboidrato. Embora a quinoa tenha gordura ômega 3, embora a quinoa tenha muitos aminoácidos, proteína, ela tem bastante carboidrato sim. E ela bem cozida libera bastante carboidrato. Então ela é saudável, porque ela tem fibra, proteína, ela é bem equilibrada, só que ela ainda tem carboidratos. Ou seja, você vai pôr a quinoa no lugar do prato que eu falei para você. 2 colheres de sopa. Olá, Luísa. Gente, eu fui ver agora o que vocês colocaram porque tava travado, eu não consegui ler. Enfim. E então, mais um ponto, né? Então, eu falei do molho para salada que as pessoas fazem, super erros que as pessoas fazem na hora de montar um prato. Então, fazer uma salada, mas encher de molho, ou encher de sal, conservas, essas coisas. Um outro erro que eu percebo acontecer, né? Que eu já falei ali para vocês. A pessoa, ela tá lá e ela vai colocar só alface e tomate, né? Não diversifica, não coloca alimentos fibrosos. Um outro ponto, a pessoa tá lá e coloca frutas junto com a comida. É muito, muito comum. A pessoa faz uma salada com manga, vai no buffet, pega mamão, né? Gente, com exceção do abacaxi, que é um pouco digestivo, as frutas que são muito doces, o que elas vão fazer no nosso processo digestivo? Vão atrapalhar. E isso, gente, eu garanto para vocês que, né, a fruta que é tão saudável pode se transformar num veneno.
Como assim, André? Você está falando que não é para comer fruta? Não, eu estou falando que não é para você comer fruta junto com alimentos que tenham digestão pesada, como a carne, por exemplo. O que vai acontecer? Fisiologicamente, o que acontece? O estômago, ele atua da seguinte forma: quando você coloca proteína e gordura, o estômago, ele, como se ele fechasse a passagem do conteúdo para o intestino até que aquela proteína seja digerida pela pepsina, que é produzida pelo estômago, né? Então o estômago fica fechado. É mais ou menos, os esfíncteres ficam fechados. É mais ou menos aquela sensação que a gente tem quando come uma feijoada ou quando vai num churrasco, que você come na hora do almoço, chega à noite, você ainda está sem apetite e com aquela sensação de peso, né? Por quê? Justamente porque fica tudo ali parado. Agora pensa comigo, se você comer uma fruta junto com essa digestão tua que está parada, o que vai acontecer? A fruta, ela tende a fermentar, né? Produzir ali, gerar açúcares, né? No processo de fermentação. E a pessoa tem azia, né? Por quê? Porque a digestão das frutas, ela não acontece no estômago. A digestão das frutas acontece no intestino. E daí a pessoa vai lá, né, na maior inocência, come, né, vê num buffet um monte de fruta, vê salada, e ela põe tudo junto, né? Salada, fruta. Não faça isso. Deixe para você comer as frutas nos intervalos de estômago vazio. Você vai perceber que a tua digestão vai ser mais rápida, mais leve e você não vai ficar com aquela sensação de azia. Vocês sabiam disso com relação às frutas? Comentem comigo. E tem gente que fala, Andréia, mas tem tanta salada com abacate, né? Ou o coco ali. Então, gente, o abacate ele tem baixíssimo teor de açúcar, ou seja, não vai fermentar. E o coco também, né? Eu já vi muitas saladas assim, ou até legumes refogados com coco, né? Os indianos fazem muito. Então cai super bem. Agora, como eu falei para você, uma manga de sobremesa, né? Uma salada de fruta de sobremesa, né? Não é legal. É bom você esperar de 1 a 2 horas depois que você comeu para você comer as frutas. Então, como vocês ficaram aí até o final da live, eu trouxe para vocês, vou falar sobre essa bolachinha aqui, que estava no meu trabalho, por isso que ela está aberta. E eu quero perguntar para vocês se vocês acham que bolacha creme cracker é uma bolacha saudável e se ela na versão integral, né, por ser integral, é uma bolacha que cabe na sua dieta. O que você acha? Eu preciso aí do comentário de vocês para eu falar. Coloquem aí, eu tô guardando. O que eu percebo muito, né? Quando a gente vai no mercado, eu tenho percebido isso. Tá uma onda, uma tendência a eles colocarem fit, light, integral em praticamente tudo que você vê, né? E daí as pessoas caem em cima, por quê? Porque elas estão culpadas por estarem acima do peso, então elas vão pegando tudo que é fit, tudo que é integral, tudo que é natural, né? Ali, light, diet, enfim, fit, e as pessoas vão pegando. Inclusive, quando eu dei uma entrevista lá em Curitiba, ela me perguntou isso, né? A entrevistada me perguntou, ela perguntou assim, Andréia, o que é comida de verdade? Por que as pessoas estão falando que a gente tem que comer comida de verdade? Como é que é essa história, né? E daí eu falei justamente isso para ela, né? Que comida de verdade, gente, é o que a natureza fez, né? Ou o mais próximo dela possível. Então vamos pensar, uma maçã. Quando eu pego um trigo, que eu também poderia trazer aqui para você alguns grãos de trigo, né? Quando eu pego aquele trigo e passo por processos industriais e coloco, transformo numa bolacha, o que eu estou fazendo com esse alimento, né? Não é uma comida de verdade. Então, vocês querem saber o que eu acredito sobre esse tipo de bolacha?
É de interesse para vocês saber? Essa bolacha aqui, eu lembro que quando eu me formei em nutrição, é, quando montava cardápio, né, a professora sempre falava: você tem que colocar ou um pão ou 4 bolachinhas creme cracker, como se fosse a mesma coisa, né? Ou aquela coisa assim, um lanchinho no meio da tarde, 4 bolachinhas creme cracker, tudo bem, não tem problema, né? É muito interessante, porque até a nutrição vai mudando, né? E a gente vai vendo o que vai acontecendo. Olá, Bia, que saudade de você! Vou para Curitiba, eu quero te ver, hein? Olá, Thaisa! A Bia também é minha emagrecedora número 1, porque ela foi uma das pioneiras, né, do coaching, então é número 1, né? Todo mundo veio depois dela. Legal, Bia. Então a Luísa falou que ela não sabia das frutas, que ela comia as frutas na refeição achando que era super saudável. Você vê, né, Rosilane, por que você tá no Mente Leve? É isso aí. Banana com a comida. Muita gente faz isso, Giza, de comer banana com a comida. Tem gente que é meio, né, fala assim que se não tiver, parece que a pessoa não ficou saciada, né? Ou pega a banana, esquenta, coloca de sobremesa, né? Eu acredito que vocês já devem ter escrito algo sobre a bolacha, mas eu não estou conseguindo ver nos comentários, porque ele tá como se fosse assim, tipo, em câmera lenta, sabe? Atrasado. Mas não tem problema. Eu vou falar de qualquer jeito sobre bolacha mesmo. Então, a princípio a pessoa olha uma bolachinha dessa creme cracker, né? E daí o rótulo diz assim: é integral, é delicioso. Não tô falando mal da marca, tá? Tô falando do marketing mesmo. Então, aquele lanche que você pode comer a qualquer hora, feito com cereais integrais que deixam o seu dia a dia e a sua vida mais leves. Ok, né? Cereal integral vamos pensar, tudo de bom, né? Tem chia, tem quinoa. Daí eu vou dar uma olhadinha nos ingredientes. Daí, realmente, o primeiro ingrediente é farinha de trigo integral. Super legal, né? Porque se eu estou olhando aqui no rótulo, tem algumas bolachas que são integrais, que o primeiro ingrediente é farinha de trigo e o segundo é farinha de trigo integral. Ou seja, na ordem lá dos ingredientes, aquilo que vem primeiro é o que tem mais quantidade. Então, aquelas bolachas, a farinha de trigo normal é o que tem mais. E aqui realmente é integral, ou seja, ok. Daí eu vou olhando gordura vegetal. Gente, vocês acham que eles iam colocar uma gordura saudável numa bolacha industrializada? Né? Um azeite de oliva, poliinsaturado, gorduras monoinsaturadas. Não, gente, eles até colocam poliinsaturados e monoinsaturados, mas é óleo de soja mesmo, né? E quando diz gordura vegetal e não óleo vegetal, ele já está me falando de uma gordura, né? Dura, ou seja, hidrogenada. Daí eu continuo nos ingredientes, então, depois da farinha vem gordura e depois da gordura vem açúcar, ou seja, isso aqui é farinha, gordura e açúcar. Em terceiro lugar tem o que eles colocaram, né? Semente de quinoa e semente de chia. Daí ali continua, né? As coisas que tem. Açúcar invertido, extrato de malte, soro de leite em pó, xarope de glicose. Ou seja, encontrei mais 4 tipos de açúcar nessa bolacha. Além dos fermentos, emulsificantes e aromatizantes. Daí, quando eu vou olhar no valor calórico e a quantidade que tem de carboidratos, em 6 bolachinhas dessas eu tenho 20 gramas de carboidrato. Em 6 não. Em 6 bolachinhas eu tenho 20 gramas de carboidrato. Ou seja, ela tem basicamente a mesma quantidade de carboidrato que uma bolacha branca. Qual que é a diferença? Ela, em vez de te engordar naquela hora, ela vai te engordar 15 minutos depois por conta da fibra. Ainda assim tem caloria, ainda assim tem química, ainda assim tem muito carboidrato.
Então, o que a gente deve ficar esperto quando a gente olha uma bolachinha dessa? Pensar assim, isso que tem aqui dentro do meu corpo vai fazer o quê? Como a gente viu, cereal integral, mas tem mais 4 tipos de açúcar, ou seja, isso aqui é basicamente açúcar. O comportamento no corpo é igual açúcar. Então a gente deve se perguntar se vai valer a pena, né? Se vai valer a pena. Então, quero agradecer aí todo mundo que participou dessa live. Quero dizer que na semana que vem a live vai ser às 20 horas, que vai ser um tempo muito bom aí para você se planejar, chegar mais tarde em casa, né? E eu vou preparar aí um tema super especial para você de coaching para que eu te ajude. Vou continuar trazendo conteúdo sobre rotulagem, que é bem interessante. E dizer para você que mesmo finalizando essa live, você pode deixar a tua pergunta aqui nos comentários que eu vou fazer questão de responder. E se você quiser fazer parte da nossa turma aqui, que eu tenho várias, né, nesse grupo assistindo a live que são do Mente Leve, você deixa o teu eu quero, que eu te passo o link e você vem fazer parte do meu grupo aí de emagrecimento que tem. Ele é totalmente online, aí você pode assistir da tua casa, você pode aproveitar para fazer as ferramentas de coaching e ter os conteúdos de nutrição ali a hora que você puder assistir. Então, eu vou deixar o meu super abraço para vocês, desejar que vocês participem da live na semana que vem e que vocês tenham aí uma ótima semana e que vocês se lembrem que daqui a pouco é primavera e daqui a pouco é verão, então vale muito a pena vocês encararem essa jornada do emagrecimento. Até mais, gente. Tchau, tchau.